Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar. A gente vai fazer o culto do Evangelho no Lar completo para que você possa acompanhar com a gente. Você que de repente professe a fé espírita sozinho, em casa, ou você é sozinho, ou mesmo, como muitas pessoas já fazem, reúne a família, coloca no YouTube e na televisão e fazem o Evangelho conosco. Às vezes alguma dificuldade para ler em voz alta, para explicar o Evangelho, enfim, né? Timidez mesmo, né? Ou uma mera dificuldade, a gente faz junto. Separa aí a sua água, que ela vai ser fluidificada durante o Evangelho, depois a gente só finaliza com a oração final e essa fluidificação, sendo instrumento para essa fluidificação, mas a gente vai de oração inicial, leitura edificante. Nós estamos no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema direito. A gente vai ler e explicar, depois a gente vai para o Evangelho. O Evangelho caiu o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item Poder da Fé. Poder da Fé. Ambos escolhidos pela Dona Elaine, que me auxilia. E aí a gente vai estudar. No final, a prece final, com a fluidificação final da água, quando a gente põe ali a intenção para quem a gente gostaria que a água fizesse o efeito dela, né? Curativo perispiritualmente e fisicamente, se possível. E encerramos. É isso. Meia horinha que a gente passa juntos. É a visita de Jesus à nossa casa. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Vamos pensar no rosto de Jesus como nós achamos que ele seja, como nós identificamos que ele seja. E comecemos então. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho e, claro, seu Otávio, meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, e cumprimentando a ele, cumprimento a todos os guias espirituais que se fazem presentes. Senhor Jesus, gostaríamos de começar rendendo graças ao Senhor, em louvor ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem conosco, um acréscimo até dessa misericórdia, sempre permitindo que partilhemos da sua presença em meio a nós. Muito obrigado. No quesito gratidões, primeira gratidão, muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Segunda gratidão, muito obrigado por tudo de ruim que não aconteceu conosco no último final de semana. E a terceira gratidão, muito obrigado por tudo de ruim que aconteceu conosco na última semana, porque já ficou para trás, já foi, já era, não devo mais nada. Graças a Deus já está pago, já podemos partir para as próximas quitações dos nossos débitos. E por isso, muito obrigado, Senhor. No quesito pedido, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de fazer o certo em vez do fácil, o desejo de acertar mais e errar menos. Queríamos que o Senhor acrescentasse um pouquinho mais de misericórdia para nos permitir a sua presença, o seu contato, as suas benesses, apesar das nossas imperfeições. E desde já, por isso também agradecemos. Muito obrigado. Assim sendo, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós e dos benfeitores espirituais, já que a nossa casa nesse momento se torna uma embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. Direito. No livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento que Emmanuel coloca e depois ele explica. A passagem de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Frase atribuída a Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 42. Essa frase, Jesus disse, segundo Mateus, naquele encontro que supostamente, ou como indica a tradição cristã, aconteceu na casa de Pedro,
E Jesus então determina que de 2 em 2 os apóstolos, que ele explica que não são mais discípulos e sim apóstolos, e que de 2 em 2 que eles, cada um vai para um lado nas cidades vizinhas com a autoridade dele, fazendo tudo o que ele fazia e falando dele para essas pessoas, para que depois, quando ele chegasse, o caminho já estivesse preparado. Vocês vão de 2 em 2, não levem nada, nem um manto sequer, nem uma bolsa de viagem, aquela coisa toda. Quando chegar, fica na casa de uma pessoa justa, que possa recebê-lo, ali você vai ficar. Se ninguém te receber, bate as sandálias, não leva nem a poeira desse local e vai para outra cidade, e assim sucessivamente. É nessa passagem, essa continuação é dessa passagem, quando Jesus diz no versículo 41 que aquele que recebe um profeta como profeta, então essa pessoa é digna das bênçãos também do profeta. E se uma pessoa é justa e recebe o outro justo na sua casa, é digno da recompensa dos justos. E aí ele fala, mas temos que entender que mesmo aquela pessoa que, por mais insignificante que acha que essa pessoa acha que é, e se ela deu pelo menos com coração um copo de água fria para quem tem sede, essa pessoa é digna de uma recompensa, o seu galardão, não perderá o seu galardão, não perderá o seu valor, não perderá a sua recompensa, não perderá a sua identidade por isso, que Deus vê isso que acontece. Um simples copo de água fria que você dá para alguém, porque você fez isso porque acha que é certo, sem pensar em nenhuma consequência, apenas porque é certo, dá água a quem tem sede. Esse é um gesto de cristão, esse é um gesto de alguém que segue o Cristo, de alguém que segue Jesus, é um gesto que vai ser lembrado, vai ser levado em conta. Imagina quanta caridade que se faz naturalmente. A gente conhece muita gente que faz caridade naturalmente. Ou mesmo aquelas pessoas que não chegaram ainda no ponto de fazer naturalmente, mas se obrigam a fazer porque é o certo. E aqui está um grande mérito que nós precisamos lembrar e ter em conta. Ninguém dorme hoje, Fábio Pereira, que sou eu, e acorda amanhã tão evoluído quanto Chico Xavier. Não vai acontecer. Há aqui se galgar degrau por degrau da evolução. E só se evolui com esforço, só se evolui obrigando-se a fazer o que deve ser feito, e fazer tantas vezes obrigando-se a fazer o que deve ser feito, até que seja natural fazer. Então não pense você que as pessoas, não pensemos nós que as pessoas que hoje fazem a caridade naturalmente, que isso é um dom que lhes foi dado. Dom é presente, isso não existe. Tudo é habilidade treinada. Então essa pessoa que hoje é capaz de amar dessa forma, naturalmente, essa pessoa treinou, obrigou-se a ser assim em um período da vida, até que não foi mais necessário obrigar-se e passou a ser natural. Certo? É assim que funciona. A evolução é assim. E Emmanuel então complementa: dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Quando a gente se impõe, né? Usufruís o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento dos outros. Firme, mas doce, como era Jesus. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter. Muitos de nós somos firmes, extremamente firmes. Muitos de nós somos doces, extremamente doces. Precisamos ter o equilíbrio, precisamos ser os dois, firme e doce. É isso que precisamos treinar. Guardas o direito de analisar. Tem o direito de analisar. Todavia, se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender,
É possível que a observação exagerada te leve à secura. Nós temos o direito de analisar as coisas. Mas se eu ainda não tenho bastante experiência sobre as coisas para compreender o outro e as atitudes do outro, o que levaram-no a pensar e agir daquela forma, é possível que eu fique o cara chato, o cara duro, o cara desagradável que fere as pessoas ao analisar as suas condutas ou as situações que estão sendo vivenciadas. Ou seja, doçura de novo. Emmanuel está falando de doçura de novo. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. Claro, detens esse direito de corrigir construtivamente. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Outra vez precisamos da doçura. E aqui, esse parágrafo, detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar se te falta bondade para acalentar a esperança, a tua palavra, para acalentar a esperança, a tua palavra se erguerá como um martelo endereçado à destruição. Tem um ditado árabe que eu uso bastante nos nossos vídeos, que é: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca, numa linda embalagem encanta. Ninguém é dono da verdade. Aquilo que você já alcançou da verdade eterna, o outro pode não ter alcançado ainda. Coloca numa linda embalagem, senão as tuas palavras serão um martelo que destruirá a autoestima, a esperança, enfim, tantas outras coisas, a moral do outro, que a gente às vezes furta, rouba. Por mais honestos que nós sejamos, a gente furta e rouba a esperança, a dignidade, a autoestima do outro. Esse martelo pode destruir tudo isso. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bens de todos, mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Não humilha ninguém. Você tem o direito, claro, de reclamar onde você fez alguma coisa. É claro que, guardando as devidas proporções, a gente precisa entender que se Jesus fosse reclamar de cada bobagem que a gente faz, apesar dos esforços que ele faz para nós sermos melhores, para nós buscarmos o melhor, para nós termos uma vida melhor e com possibilidade de evolução, seria terrível para cada um de nós. Por isso que a gente sempre pede um acréscimozinho da misericórdia dele, porque se ele parar com a misericórdia, nós já estamos enrolados já, que dirá se ele vier cobrar da gente. Então, é claro que a gente tem o direito de reclamar se a gente está fazendo uma coisa e alguém está... Se eu estou limpando alguma coisa e alguém vem e suja. É claro que eu tenho o direito de reclamar. Mas eu preciso reclamar de uma forma que a pessoa se sinta culpada daquilo e perceba que ela fez um erro. Ela cometeu um erro. Que ela foi no mínimo deselegante, egoísta, mas sem machucar, sem ferir, sem criar uma humilhação para outra pessoa. É esse o ponto. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros. Aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo, para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Esse é o direito fundamental que todos nós temos, o privilégio de servir, nem que seja um copo de água fria para quem tem sede, sem humilhar a outra pessoa, dar sem humilhar a outra pessoa. Não pedir nada, simplesmente confiar em Deus, ter fé suficiente, que é o que nós vamos falar do poder da fé que está no Evangelho no capítulo 19. Quando Jesus pede para os discípulos saírem, para os apóstolos já,
saírem de dois em dois e irem pregar a boa nova, o evangelho, convidar as pessoas ao arrependimento, que isso é uma frase, uma palavra muito comum na retórica de Jesus, arrepender-se, precisamos nos arrepender, que isso é o que atravanca a nossa evolução, né? O tempo entre o erro e o arrependimento é o que atrasa a gente na evolução. Ele diz para os apóstolos: vão, e quem quiser ouvir, fale. Quem não quiser ouvir, não amaldiçoe, não xingue, não fique bravo, não tente convencer. Não tente que a pessoa veja a mesma luz, na mesma intensidade que você é capaz de ver. Saia do lugar e não traga nenhuma lembrança dela. Perceba que quando Jesus fala, saiam de lá e sacudam até a poeira das vossas sandálias, não fica lembrando, remoendo aquilo que aconteceu, que lá não quiseram te ouvir. Simplesmente esquece, mas não tem nenhuma poeirinha daquela situação, tem que ficar na sua mente. Esquece, simplesmente esquece. É o que a pessoa alcança. Tudo tem seu tempo. Nós temos o direito de ficar, evidentemente, extasiados em querer passar a boa nova que nos fez bem. Quando a gente se torna espírita, nossa, a gente começa a ficar muito feliz com aquilo que a gente descobre. Quando a gente descobre, por exemplo, que um ente querido nosso que desencarnou está vivo, nossa, não porque eu simplesmente acredito, mas porque é verdade, e eu sei que isso é verdade, aquilo tira a saudade? Não. Tira a dor? Não. Mas não tem mais revolta, e aquilo me faz um bem tão grande que eu gostaria que todas as pessoas que eu conheço soubessem aquilo que eu sei. Isso é natural, mas eu não tenho direito de ferir a outra pessoa, ferir na evolução dela. Eu preciso agir de uma forma que as pessoas vejam que eu sou diferente. Não porque eu quero me mostrar para outras pessoas, mas porque o Cristo age em mim. Percebe? Como Paulo fazia. E o Paulo também incorreu, o Paulo apóstolo, o maior apóstolo que já existiu, também incorreu nesse erro, que muitos de nós também incorremos, que é de querer passar para os outros imediatamente aquilo que aprendeu e compartilhar, e as pessoas não estão preparadas para isso. E Paulo foi muito mal recebido na sinagoga da cidade dele, mas muito mal recebido, não só na dele, mas em Damasco, quando ele foi, enfim, ele, que era o Todo-Poderoso, recebido em todos os lugares, as pessoas adoravam o discurso dele e tudo mais. Quando ele começa a falar sobre Jesus, né, as pessoas querem prendê-lo, apedrejá-lo, matá-lo, enfim, querem, né, o mal dele imediatamente. E aí ele fica até triste, fica desesperado, fala, mas eu quero passar para as outras pessoas. E aí ele é orientado pelos outros cristãos, que na época nem se chamavam cristãos ainda, foi o Barnabé que falou uma vez, e aí ele tornou público isso e fez com que todos chamassem cristãos, né? Aqueles que seguiam Cristo. E ele entendeu que ele precisava chegar na cidade, montar a tenda dele, viver com o suor do próprio rosto, e aqueles que quisessem ouvir falar sobre Jesus, ele então falaria com muito gosto e viveria de acordo até que o Cristo vivesse através dele. Esse é o nosso caminho, não impor as coisas. Eu tenho o direito de corrigir na esfera das responsabilidades que eu tenho como pai, como chefe, de um líder, de gerente, chefe de uma empresa. Eu tenho o direito de corrigir, claro, mas com doçura, para que a pessoa sinta a responsabilidade, mas não saia ferida daquela situação. Eu posso reclamar daquilo que eu deixei arrumado e o outro desarrumou por algum motivo, seja de ideias, seja fisicamente, mas com doçura, para que o outro sinta a responsabilidade e saiba
que fez errado e tem oportunidade de fazer o certo. É esse direito e dever, essa linha de direito e dever que a fé me dá. Porque a fé faz com que eu tenha a oportunidade de entender a fé raciocinada, que é a nossa espírita, entender que o sujeito está onde ele alcança, onde a evolução dele permite, e que se por um acaso a minha evolução é um pouco maior e eu compreendo outras coisas, que eu tenha para com ele a mesma doçura que Jesus, que é extremamente mais evoluído do que nós, tem conosco. É a mesma indulgência que eu tenho que ter com as pessoas, é a indulgência que Jesus tem comigo. É esse o ponto. Isso é espírita. Eu tenho direito, evidentemente, mas tenho os deveres, evidentemente. Inclusive de não julgar a outra pessoa que apenas alcança, na sua evolução, o dar um copo de água fria para quem tem sede. Tenho que entender que aquilo é o maior bem que a pessoa consegue fazer. Eu tenho que entender. Porque já estive naquela situação, se estou acima. Se estiver acima, já estive naquela situação. Ou talvez nem estejamos nessa situação ainda. E achamos que todo mundo tem condições de comprar água mineral e colocar na geladeira. Né? Ou que todo mundo tem condições de ter um filtro de barro que tem aquele, né? Que a água fica maravilhosa. Uma moringa, que a água fica sempre fresquinha. Eu me lembro de uma frase do filósofo Luiz Felipe Pondé, que ele diz assim: a pessoa que nasceu, o menino ou a menina que nasceu em uma casa que ele tem um banheiro no quarto, nunca vai entender a dificuldade que as pessoas passam e até a perda da dignidade muitas vezes em uma casa de 10 pessoas com apenas um banheiro. E vai achar que a vida é extremamente simples, porque você tem o seu quarto, bate a sua porta e fica lá chorando porque o iPhone do ano não te deram ainda, vai demorar uma semana. Nunca vai entender a dificuldade daquele que sequer tem um banheiro à sua disposição a qualquer momento. É esse o ponto, onde nós estamos em relação ao outro. Sempre uma questão de comparação. A fé raciocinada, como é a nossa espírita, nos coloca nas condições de servidores. Ou deveria. Porque é um privilégio servir. Né? No capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, tem o poder da fé, que é de Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, uma passagem extremamente interessante para nós coroarmos aqui o nosso evangelho. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, se tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Tem uma explicação básica de Kardec aqui que eu quero ler para vocês também. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara de parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas.
Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Claro que com a fé conhecimento, com a fé raciocínio, com a fé conhecimento das coisas materiais e de como funcionam as partículas, evidentemente que, tendo o conhecimento que Jesus tem, já que a Terra foi feita a partir do seu ectoplasma, tendo o conhecimento que você tem, fé, conhecimento, montanha material também se desloca. Porque aí nós estamos falando de modificação quântica, enfim, é uma coisa muito complicada, mas seria possível para quem tem o conhecimento de Jesus. Fé, conhecimento, tá? Nós podemos, como Kardec foi por essa vertente, ir também pela vertente de que as montanhas são as grandes dificuldades. Também dá para ir por essa situação, até porque Jesus falava em sentido figurado. Mas a grande lição é que os apóstolos que receberam o filho desse sujeito que estava obsedado, que estava em subjugação, já tinha passado de obsessão simples, já tinha passado de obsessão, já tinha passado de fascinação e já estava em subjugação, que é um tipo de obsessão. Então Jesus simplesmente, evidentemente, com a autoridade que ele tem, falou: sai daí. Demônio aqui é espírito atrasado, espírito que está querendo vingar-se daquela situação, daquele sujeito, obsidiando-o daquela forma, já que era um filho, era um jovem. Por que é que os discípulos não conseguiram, os apóstolos, enfim, não conseguiram fazer a desobsessão? Porque acharam que era um dever deles, com uma autoridade que ainda não tinham. Que autoridade que não tinham? A autoridade do serviço. Não estavam ali para fazer um milagre porque eles eram os discípulos do Messias. O atendimento seria servir àquele espírito que obsidiava, subjugando o rapaz, e servir à família daqueles que precisavam naquele momento. O rapaz tinha no planejamento encarnatório dele a possibilidade de passar pela subjugação caso o obsessor fracassasse na prova da vingança. Isso é óbvio, senão não teria acontecido. Mas o sujeito não tinha o obsessor, o direito de fazer isso, apesar do outro merecer. Então, o servir nesse momento era elucidar o obsessor e esclarecer o obsidiado. Era esse o ponto. Então faltou conhecimento para os discípulos para servir, colocarem-se na situação de servidores e não de autoridades como Jesus mandando sair. Perceberam a diferença? A sutil diferença? Quando eu me coloco no sentido de servir, eu preciso de conhecimento para fazer isso. Eu preciso de conhecimento. Em todo tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros, aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Jesus servia ao Pai, como ele falava o tempo todo. Tem essa autoridade, conhecimento. Foi criado simples e ignorante, evoluiu suficientemente até chegar a Jesus, encarnou aqui o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade,
como ele havia prometido que faria, para explicar na prática como que faz, como que deve agir. E ele já tem o conhecimento pronto já, e serviu o tempo todo. Os apóstolos quiseram ser os bambambãs. Eu sigo o mestre, então eu mando o demônio sair, ele sai. Não é assim. Eu sirvo. Por isso é tão importante aquela passagem que a gente leu no começo, no livro Segue-me, que Jesus estava mandando eles irem de 2 em 2 com a autoridade dele. Olha, vocês vão fazer tudo o que eu faço com a minha autoridade temporária, eu vou dar para vocês fazerem isso. Sirvam. No lugar onde vocês não forem aceitos, nem a poeira da cidade vocês tragam, esquece, já foi, eles não querem, não é problema de vocês. Aqueles que quiserem, deem o que vocês já pegaram, sirvam. Quando chega o menino, o rapaz, obsedado, não serviram, quiseram impor uma autoridade que ainda não tinham. E esse é o grande problema. Então Jesus fala, olha, seja qual for o problema que você tenha, seja qual for a dificuldade que você tenha, a montanha das suas imperfeições, sirva. Busque o conhecimento para que você transporte essas montanhas e vença qualquer dificuldade. Tenha o conhecimento que te leva ao serviço. Caridade. Resumindo tudo, faça a caridade. Se instrua em como fazer a caridade. Entenda o que é benevolência para com todos, o que é indulgência para com as imperfeições alheias, o que é o perdão das ofensas. Entenda isso. Não expulse um demônio, porque é um ser humano como outro qualquer que está numa situação difícil. Ame-o, sirva-o. Essa é a lição. Colocarmos-nos em serviço. Entendamos que nós espíritas temos o privilégio de servir. Que servir para nós é um privilégio, poder servir ao próximo, em nome de Jesus. E as montanhas das nossas imperfeições simplesmente serão transportadas de nós para muito longe, com a nossa fé e conhecimento. É isso. Bom, vamos lá. A minha água está aqui. Ela já foi fluidificada pelos mentores, evidentemente. Não perdem tempo. Nós vamos apenas agora fazer a prece final, direcionando as nossas intenções. De para quem vai essa água. Tá bom? Então vamos lá. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Mas são muletas que você precisa, usa bem. Usa. A muleta está aí para ser usada. Tá bom? Mas saiba que não precisa. Então são situações que... Ah, Fábio, mas se eu não esticar a mão na hora de aplicar o passe, a pessoa vai achar que não tomou o passe. Estica a mão. Mas saiba que não precisa. É diferente eu achar que eu preciso esticar a mão, porque senão não vai sair o passe de mim. Não, isso não é verdade. Saiba que você não precisa esticar a mão e estica a mão porque é uma necessidade da pessoa que está recebendo o passe. Perfeito. Estica a mão porque você acha que se você não esticar a mão não vai sair o fluido para entrar na outra pessoa. Você precisa estudar a mão um pouquinho. Precisa ter mais fé, conhecimento. E não fé, movimento. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, nosso guia espiritual, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, enfim, todos os nomeados já e aqueles que anonimamente também participam do nosso Evangelho, o nosso muito obrigado. Gostaríamos, Senhor Jesus, de pedir nesse momento que o Senhor acrescentasse mais um pouquinho de misericórdia para a finalização da fluidificação da água. Notadamente, agora cada um de nós vai fazer o seu pedido. É isso, Senhor. O Senhor sabe daquilo que a gente precisa, a gente só reforçou o pedido porque, afinal de contas, temos o livre-arbítrio e precisamos pedir ao Senhor como forma de autorização para
intervir no nosso livre-arbítrio, mas também uma espécie de autorização, mas também pelo entendimento de que somos necessitados da sua misericórdia, do seu auxílio, do seu carinho, e que não podemos ficar sem. Dessa forma, então, Mestre, gratos pela sua presença, gratos por tudo que o Senhor nos possibilita de aprendizado, pela sua misericórdia e pela sua paciência também somos gratos. Muito obrigado. Encerramos assim, com a gratidão estendida a todos que participaram conosco, encarnados ou desencarnados, o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Então é isso, meus amores. Um beijo enorme para você que fica. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.